Jesus. Amém? Amados irmãos, então, uma vez mais, bom dia. Bom dia. Quem está acordado, diga amém. Amém. Quem está dormindo, diga só Deus. Todo mundo está bem acordado, né? Ó, e domingo que vem vai estar frio, hein? Já estou avisando. Hoje ainda está gostoso, tá ou não está? Está uma temperatura bem amena, mas aqui tudo indica essa temperatura vai cair de novo. Mas a gente vai estar aqui buscando a Deus, amém? Amém. Irmãos, então, nessa manhã, eu quero falar sobre a verdadeira religião. Presta muita atenção nessa palavra de hoje, meus irmãos. Preste muita atenção. Porque todos querem ser verdadeiros, né? Todas as religiões querem ser verdadeiras. Muitos se auto-intitulam verdadeiras ou a única religião. Tem muitos que dizem que o único caminho é aquela igreja, é aquela instituição, é aquela religião. Meus irmãos, eu quero dizer que Deus, Ele não instituiu a religião. O que é religião em sua tradução? Em sua interpretação, melhor dizendo. Religião é um sistema de doutrinas, crenças e práticas rituais próprias de um grupo social, estabelecido segundo uma determinada concepção de divindade e da sua relação com o homem, fé, culto. A religião é um conjunto de símbolos e rituais que possuem significados amparados pela crença de um grupo de fiéis que se identificam com a organização religiosa. Então veja, meus irmãos, a religião ela é constituída por um grupo de pessoas que acreditam naquele dogma, naquele princípio e por assim estão juntas, unidas num só propósito. Talvez você diga, pastor, mas Deus instituiu a lei e os profetas. Sim, meus irmãos, Deus instituiu a lei e os profetas. E Jesus veio para revogar a lei e os profetas? Diga não. Diga não. Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Então, meus irmãos, as boas práticas, os dogmas, os costumes, muitos deles são bons. Eu não quero aqui parecer contraditório, um pastor pregar contra a religião. Mas o que eu quero que vocês entendam é que há uma grande diferença entre aquilo que Deus institui e aquilo que o homem institui. E desde muito tempo foi assim. Veja que quando Deus entregou a lei a Moisés, Deus entregou não somente a lei, Deus não entregou não somente os 10 mandamentos, mas Deus entregou muitos outros mandamentos. Mais de 500 mandamentos sobre cuidados pessoais, higiene, tudo Deus instituiu. E por que Deus instituiu? Diga, porque o povo não tinha bom costume. Diga, o povo não tinha bons costumes. O povo estava onde quando Deus instituiu a lei? Antes? No Egito. Diga, no Egito. É amanhã que vocês participarem do culto. O povo estava no Egito. E no Egito, qual que era a lei para o povo? Não tinha. Faraó queria que o povo de Israel se desse mal. Tanto que eles matavam, eles praticavam o aborto nas mulheres israelitas, quando essas engravidavam. Por quê? Porque o povo estava crescendo e se tornando forte. Então Faraó, vendo aquilo, ele praticava o aborto, eles matavam praticamente as crianças egípcias. Tanto que Moisés foi colocado no rio Nilo para fugir da morte. É isso que acontecia, meus irmãos. Então Deus ele precisava instituir para o povo uma ordem, uma regra para que o povo pudesse andar nos caminhos do Senhor. E meus irmãos, dito isso, a lei oral, a prática judaica depois disso, veio também instituindo outras tantas regras. Os judeus ele tem muitas regras, ele tem muitas leis que eles seguem. Por isso que Jesus disse, olha só que importante, Jesus disse que pela lei ninguém seria salvo. A palavra de Deus diz porque a gente não é capaz de conseguir obedecer a lei em seu contexto geral. Porque se eu obedeço a lei 99%, mas eu peco em 1%, eu estou pecando.
Eu estou sendo ali condenado. Então a lei, ela expunha o pecado, e a lei trazia morte ao pecador. Existiam muitos pecados que eram passíveis de morte. Pastor, olhe sobre isso. É só você ver quando eles trouxeram a mulher adúltera até Jesus. Não foi isso? Os judeus, que eles falaram? Olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que ela deve ser apedrejada. E o que Jesus falou? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira. Está vendo? A mente deles os acusavam, tanto que ninguém, a Bíblia diz que começando dos mais velhos, todos foram retirando até que não sobrasse ninguém, porque a mente deles os acusava, porque eles não cumpriam a lei como deveriam cumprir. Então, meus irmãos, a religião, as boas práticas, o bom costume é ótimo, é excelente, mas o que nós não podemos colocar, o que nós não podemos ter como estilo de vida é o legalismo. Pastor, o que é o legalismo? É colocar os costumes acima da obediência à palavra de Deus. Isso que é o legalismo. E você vai perceber que dentro da Constituição, dentro do ministério terreno de Jesus, os seus maiores opositores foram os religiosos, foram os saduceus, foram os fariseus, foram os anciãos, foram os sacerdotes. Os maiores opositores de Jesus foram quem? Diga, os religiosos. Por quê? Porque eles eram legalistas. Eles não conseguiam ver que ali Jesus estava cumprindo os profetas, porque a mente deles estava embrutecida. O que é a mente embrutecida? É a mente que não consegue entender o propósito espiritual de Deus. Eu preciso fazer essa introdução, meus irmãos, para a gente entender que o legalismo, ele não pode estar acima da obediência da palavra de Deus. Tenha bons costumes, mas tenha acima de tudo obediência à palavra de Deus, amém? Tanto que quando nós lemos Mateus 23, a Bíblia vai mostrar, não é esse o texto que a gente vai ler não, mas só para você entender. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele censura. Jesus, ele, sabe o que é censurar? Sabe o que é censurar, igreja? É parar, é criticar, é se opor. A Bíblia diz que Jesus, ele censura os fariseus. E nesse texto, Jesus, ele começa a dizer palavras aos fariseus, palavras muito duras: raça de víboras, sepulcro caiado. E tem uma parte de Mateus que eu até deixei marcado aqui, 23:15, que ele diz que os fariseus, não obstante ao seu legalismo, eles se esmeravam em fazer prosélito. Quem sabe o que é um prosélito? Você já leu isso na Bíblia. Quem sabe o que é um prosélito? Não vale ir no dicionário bíblico agora, hein? Não vale jogar no Google. Um prosélito são aqueles que são judaizados. Qual que era a preocupação dos judeus? Tornar os outros judeus, judaizados. Tanto que Jesus fala: olha, vocês, judeus, vocês colocam um fardo nas costas desses homens, mas vocês mesmos nem com um dedo movem. Vocês sabem atar fardo, vocês sabem dar ordem, vocês sabem mandar obedecer, mas vocês mesmos não fazem. Vocês alargam seus filactérios. O que é o filactério? Quem sabe? O filactério é uma caixa de promessa que eles carregavam na cabeça. Aí o que Jesus está falando? Olha, não bastava você ter um filactério, você colocava logo um caixote na cabeça. Talvez é daí que vem a frase, né? Uma melancia na cabeça. Olha só, os judeus, eles faziam questão de mostrar para os outros que eles eram religiosos. Eles jejuavam, eles andavam com cara triste nas praças, para mostrar que eles estavam jejuando. Então veja, meus irmãos, tudo isso é o legalismo. Tudo isso é colocar a religião acima da obediência da palavra de Deus. E o que Jesus fala para cada um de nós? Olha, você quando for falar com o paizinho, com exceção da casa que nós aqui oramos publicamente, o que Jesus fala? Entra no teu quarto, fecha a porta, fale
com o teu Senhor em secreto, porque Ele em secreto vai te ouvir e publicamente Ele vai te abençoar. Olha o que Jesus ele nos traz. Tenha espiritualidade, tenha comunhão, mas não para mostrar que você é um religioso, mas para que Deus te conheça. Olha, mais forte ainda, aqueles homens, aqueles filhos de, não é Corá, eu esqueci o nome do homem lá, aqueles homens que foram exorcizar o demônio, que foram expulsar os demônios. O que eles falaram quando chegaram na casa do endemoniado? Olha, em nome do Jesus que Paulo prega, eu os conjuro vocês que deixem esse homem. O que o demônio respondeu para os homens? Olha, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Olha que pode, gente. Você já parou para pensar nisso? O demônio falar, olha, eu conheço Jesus e tremo por isso, porque os demônios o conhecem e tremem. E ele fala, eu conheço Paulo, eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E ó, toma, apanharam e saíram correndo tudo nu, no meio da rua, que o demônio arrebentou com eles. Por quê? Estavam ali pensando que através de uma religião, através de um conhecimento, eles poderiam exercer autoridade. Irmãos, a religião não nos dá autoridade. Por isso que eu quero que vocês entendam que a religião muitas das vezes ela desune o povo de Deus. A religião muitas das vezes, ao invés de trazer união ao corpo, porque o corpo é apenas um, o que a religião faz? Ela traz desunião. Não é difícil, não precisa ir longe. Você vê essas grandes igrejas evangélicas, uma pregando contra a outra. Onde está isso na palavra de Deus? Diga, em lugar nenhum. Mas por que fazem isso? Porque são pessoas religiosas, legalistas, que preferem a sua religião à palavra de Deus. Irmãos, o reino será apenas um. Não vamos ter vários reinos de Deus, será apenas um. Mas a religião, o que ela faz? Muitas das vezes ela traz desunião, porque muitos se acham melhores que o outro e esquecem do que Jesus falou. Você quer ser grande? Então seja servo. Se você quer ser grande comigo, então aqui você tem que ser pequeno. Quem foi João Batista? Um grande homem de Deus. A voz que clamava no deserto. Mas o que João falou? Importa que eu diminua e ele cresça. É esse o pensamento da pessoa que é de Deus, não a religiosa. Porque a religiosa, olha aqui para mim, vai querer sempre ser, não, eu sou religioso, eu sou pastor. Ó, gravata borboleta. Meus irmãos, eu posso às vezes me arrumar um pouquinho? Posso ou não posso? Posso colocar um suspensório? Uma gravata borboleta? Ficou legal? Mas não é isso que vai mostrar que eu sou espiritual diante de Deus. Não é isso que vai dizer que eu sou religioso diante de Deus. E sim a minha comunhão em secreto que eu tenho com Deus. Porque mostrar que tem comunhão em público, diga, é fácil. Agora, em secreto que é difícil. Então a religião muitas das vezes, o que ela traz? Separação. Meus irmãos, agora nós vamos olhar para a igreja evangélica. Me ajuda aqui agora. A igreja evangélica, principalmente nos anos 70, onde a igreja evangélica começou a ter um avivamento, sabe? A igreja evangélica começou a crescer no Brasil, um país tradicionalmente católico, né? Foi colonizado pela igreja católica. As raízes brasileiras são católicas. E Deus abençoe você, meu irmão católico, que assiste esse vídeo. De maneira nenhuma minha intenção é agredir. Não, só quero que vocês entendam uma coisa. O evangélico, muitas das vezes, quando a igreja evangélica começou a crescer no Brasil, e dizem que nós somos mais de 80%, não sei não, viu? O que aconteceu? O evangélico começou a ter uma postura de uma pessoa avivada, diferente, e não só religiosa. Mas, meus irmãos, hoje a igreja evangélica, ela
também, eu vou falar uma coisa que me dói o coração de falar, mas a igreja evangélica hoje também se tornou uma igreja religiosa. Muitos evangélicos hoje são religiosos. Tanto que, meus irmãos, muitas das vezes criticamos algumas religiões. Muitas das vezes, muitos criticaram as religiões. Mas veja que tem igrejas que não evangélicas, que o seu povo é muito mais fiel do que o povo das igrejas evangélicas. Com todo respeito aos testemunhas de Jeová que me assistem, mas veja, fora a pandemia, eles em tempo normal, eles todos os domingos estão na rua evangelizando. Vejam os católicos de hoje em dia, tem algumas vertentes católicas renovadas, tanto que, meus irmãos, vou falar uma coisa, tem muitos católicos hoje que são mais fervorosos do que crentes. Sim! Não se espante disso que eu estou falando. Tem pessoas católicas que, se você fala com elas, você diz: tu é crente? Tu é crente? Tu é crente pentecostal? Não, sou católico. Por quê? Porque até mesmo a igreja católica, ela se adaptou, porque viu que os evangélicos hoje, muitas das vezes, estão quase parando, devagar. O católico, meus irmãos, posso falar? Pode. Nessa manhã eu vou falar. O católico dificilmente falta numa missa de domingo. O católico é totalmente, extremamente fiel ao seu compromisso. Eu tenho pessoas na família. Que eu oro a Deus, mas que não faltam na sua missa dominical. Posso falar? Pode. O crente muitas das vezes falta. Claro, óbvio que existem as exceções, existem os problemas, existem aquilo que a gente não planejou, mas via de regra, meu irmão, minha irmã, o crente às vezes ele escolhe ir ou não à igreja. Você está vendo? Então nós precisamos entender que nós não podemos entrar num sistema religioso. Nós precisamos entender que o nosso compromisso é com o reino de Deus. Glória a Deus. E quando eu tenho compromisso com o reino de Deus, eu honro onde eu tenho comido e bebido da palavra de Deus. E digo mais, existem algumas linhas de religião, que se parar para conversar com um crente, desconverte ele. Desconverte. Ouça o que eu estou falando. Porque eles dominam o Antigo Testamento. Eles sabem o que está no Novo Testamento, apesar de não acreditarem, mas sabem o que está. E quando para falar com um crente, muitas das vezes esse crente não tem argumento. Não estou aqui dizendo que é saudável discutir religião. Discutir religião não leva a lugar nenhum. Mas vamos supor que alguém peça para você falar acerca da sua fé. Por que você é um crente? Tem gente que não sabe explicar, e que se alguém começar a falar com ela, tira ela do caminho. Paulo, quando falava aos coríntios, ele falou: olha, eu tive tanta dificuldade com vocês, porque vocês eram uma igreja idólatra, vocês eram uma igreja fora do caminho. Agora eu estou para ir para Roma ser preso, e estou preocupado com vocês. Estou preocupado porque muitos virão no meio de vocês, dizendo ser no caminho, mas vão desviar muitos. Olha, meus irmãos, que coisa séria. E por que muitos são desviados do caminho? Porque são religiosos, porque não levam a palavra de Deus a sério, meu irmão, minha irmã. Pastor, mas que forte isso o senhor está falando, é verdade. E essas pessoas, muitas das vezes, que vêm discutir com alguns crentes, elas, olha, tem que até parar, porque fica feio para o crente. Fala, quais são os frutos do Espírito? Qual o fruto do Espírito? Ah, não sei não. Faz pergunta simples. Qual o princípio do batismo nas águas? Qual o princípio do batismo no Espírito Santo? Qual? E muitas das vezes a pessoa não sabe responder, mas está diga, igreja. Quem está me entendendo? Faz assim.
Então, queridos irmãos, a religião, ela não pode estar acima da nossa comunhão para com Deus. E para terminar, eu dar um exemplo aqui para vocês. Então hoje nós temos os crentes não praticantes, né? Você era, por exemplo, católico não praticante. Hoje existe uma corrente de crentes não praticantes. Gosta da igreja, gosta do louvor, acha bonito as músicas, mas falta um compromisso verdadeiro com Deus. E quando eu tenho um compromisso verdadeiro com Deus, eu tenho com a igreja também. Está vendo que é uma sequência? Eu não posso colocar a igreja à frente de Deus. No entanto, quando eu coloco Deus à frente, eu também considero a igreja. Está vendo que interessante? Isso, meu irmão, minha irmã, que é o legalismo que a gente tem que tomar cuidado, para não virar um crente não praticante, tá certo? Então, meus queridos, eu queria até dar um exemplo aqui. Eu não sei se você já leu sobre um povo chamado Recabita. Vamos ler aqui Jeremias 35. Abra, por favor, a tua Bíblia no profeta Jeremias, capítulo 35, verso 1. Só para a gente ler aqui um exemplo sensacional disso que eu estou falando, para a gente poder entender melhor esse assunto. Jeremias, capítulo 35, verso 1. Vamos ler essa palavra juntos aqui, meus irmãos. Amém? Todos acharam? Podemos ler? Diz assim: palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Todos acharam? Só um minutinho, ele faz uma pausa rapidinho, para que todos possam acompanhar, em nome do Senhor Jesus. Achou? Vamos voltar no verso 1 aqui. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Amã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos em tudo, e fizemos o que nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a essa terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedeceres às minhas palavras? Diz o Senhor. A palavra de Jonadab, homem, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada
boas vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis a terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab e filho de Recabe guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu, por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não me responderam. A casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecesseis ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Está vendo? Olha que comparação que Deus trouxe ao povo de Israel. Os recabitas foram ordenados por Jonadab, filho de Recabe, que não bebessem vinho. Aí o Senhor falou: vamos fazer uma prova para vocês aprenderem, povo de Deus. A prova era para quem? Diga, para o povo de Deus. Então ali os servos chamados recabitas colocaram um vinho na casa do Senhor e disseram: toma do vinho. O que eles falaram? Não tomaremos esse vinho, porque assim nos ordenou Jonadab, filho de Recabe, que não tomemos vinhos, nem nós, nem nossos filhos, nem nossas filhas, que não construamos casa e nem fazemos vinha. Olha que forte. Aí o Senhor dá uma lição para o povo de Israel, dizendo: está vendo? A palavra de um homem, a palavra de Jonadab, dita aos recabitas, até hoje é obedecida, mas o meu povo não obedece a minha palavra. Está vendo, meus irmãos? Como que a gente pode fazer uma comparação entre aquilo que é religião, aquilo que é obediência a preceitos de homens, em detrimento à obediência àquilo que é de Deus, e muitas das vezes o povo de Deus perde. O povo de Deus perde muitas das vezes, porque esses homens aqui temeram mais o seu pai carnal do que o povo de Israel temeu ao Deus que os tirou da terra do Egito. Então a religião, meu irmão, minha irmã, ela não pode estar acima da nossa obediência com Deus. Tenha compromisso com Deus. Quer ser um religioso, quer ser verdadeiro, quer ser um servo, uma serva de Deus verdadeiro, verdadeira, coloque sempre o Senhor acima de tudo, e honre a casa que o Senhor te colocou para buscá-lo. Honre, meu irmão, honre, minha irmã. Falava sobre isso não muito distante, no início da pandemia, que vai chegar um tempo em que nós vamos querer a igreja aberta e ela vai estar. Isso é bíblico, isso é bíblico. Quem dera, quiçá, a igreja estiver sempre aberta, mas vai chegar um tempo que não vai estar. E hoje muitos escolhem ir ou não à igreja. Meus irmãos, para te ter uma ideia, existem igrejas que fecharam porque o pastor achou melhor que a igreja fosse online. Até hoje, muitas igrejas estão online, não cultuam mais, não sentam mais para dar um glória a Deus na casa do Senhor, não adoram mais a plenos pulmões na casa do Eterno, mas estão assistindo no smartphone, que muitas das vezes nos distrai, nos tira a atenção, num lugar onde não pode dar glória. Dá glória a Deus aí. Dá uma glória a Deus no trem, no ônibus. O povo te chama de doido. Talvez vai te colocar até para fora do transporte. Você vai matar um no coração, não vai ficar legal. Mas aqui você pode dar uma glória a Deus. Está vendo, meus irmãos? Então, aqui nós precisamos entender que o reino de Deus
organizado, meus irmãos. É o que Deus estava tentando mostrar para o povo. Olha, esses recabitas, eles obedecem a palavra do seu pai, mas vocês não estão obedecendo a minha. Mas sabe por que muitas das vezes, meus irmãos? Porque a pessoa acha que vai ficar tudo bem, está tudo certo. Mas em que Deus fala, olha, por conta disso, vocês estão atraindo mal para as vossas vidas. Quando vocês deixam de me obedecer, vocês estão atraindo para as vossas vidas o mal. Porque vocês têm a palavra, vocês têm a promessa, vocês têm a palavra, mas não têm o Espírito. É nesse sentido que a Bíblia diz que a palavra mata. A lei tão somente mata, mas o Espírito vivifica. E onde você recebe avivamento do Espírito? Na igreja do Senhor. Claro, você vai estar lá na sua casa louvando, e lá Deus vai te encher também, meus irmãos. Mas tudo porque você tem um compromisso com Deus. O reino de Deus tem ordem. Tem o quê? Ordem. Isso. Então o que adianta eu ter uma carteirinha de pastor? O que adianta você ter uma carteirinha de membro? O que vale é a sua fidelidade com Deus. É isso que vale. O seu compromisso com Deus. Eu até falei para as meninas, falei, olha, sábado a gente vai passear mais cedo. Falei, vamos passear mais cedo. Porque eu quero chegar em casa, não quero dormir tarde, porque eu quero estar na casa do Senhor domingo, assim, sabe? Esperto, esperto. Não quero chegar na casa do Senhor domingo, irmãos. Irmãos, vamos falar com Deus. Glória. Já pensou um pastor assim? Você ia gostar de eu estar assim no altar hoje? O que você ia pensar? O pastor tá sem interesse. O pastor não tem compromisso nenhum. Eu falei, não, com Deus eu quero estar, porque eu vou trabalhar, eu quero trabalhar legal. E por que para Jesus eu vou chegar todo moído aqui? Só o caroço da manga, seco, do sol, sem vida. Não, meu irmão. Isso, estou dando um exemplo, eu faço para Deus, mas isso mostra o meu compromisso com Deus. E com vocês também, que estão aqui me ouvindo, que saíram da sua casa para ouvir a mensagem de hoje, que não querem ser pessoas religiosas, mas pessoas que têm um compromisso com Deus, com o reino do Senhor. É assim que Deus se quer na casa dele, dando glória, avivada. Oh, meu irmão, minha irmã, o coração de Deus se alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe onde está essa passagem? Quem sabe? A alegria do Senhor é a nossa força. Quem sabe? Não me lembro. Neemias. Essa semana eu li sobre isso. Porque quando Neemias chegou para edificar o muro, o povo estava como? Quando Neemias estava lá no palácio, Neemias ficou sabendo que o povo estava em tremenda miséria. O que Neemias fez? Ficou triste, jejuou, orou, buscou o Senhor. Quando o rei falou, Neemias, vem cá, por que você está triste? Você é meu copeiro, se você está triste, você está doente, você bebeu alguma coisa envenenada, me fala aí, porque se bebeu eu não posso beber. Ele era copeiro do rei. O que o copeiro fazia? Provava, para ver se não tinha um veneninho de rato ali no vinho do rei. Aí o rei ficava olhando, né? Estrubuchou? Não, então agora eu vou beber. Aí Neemias aparece como diante do rei? Triste. Aí o rei falou, essa sua tristeza é de espírito. Por que você está triste? Aí ele falou, porque o meu povo está envolvido. Olha, meu irmão, olha que forte isso. Sentia a dor da igreja, sentia a dor do irmão. Ele podia ficar lá tranquilão, na sua casa, tranquilo. Mas ele falou, não, eu estou triste porque o meu povo está envolvido. Aí o Senhor manda Neemias para edificar. Mas quando Neemias chega, o povo está como? Entregue. O povo está como, igreja? Repita, entregue. Aí
Aí Neemias estuda a situação, olha, dá uma voltinha à noite, tá, sobe, desce, tá assim. Então agora, gente, vem aqui, ó, vem cá. Vocês estão vendo tudo isso daí? Vocês estão vendo a miséria que a gente está? Os muros destruídos, você está vendo tudo isso? Vamos reedificar, tem um ânimo para reedificar. E o povo cobrou ânimo. Aí vem, a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza do Senhor é a nossa fraqueza. Por isso que Paulo diz: quando estou fraco, aqui estou forte, irmãos. E isso é compromisso com o reino. E isso é ter um compromisso com Deus. Aleluia. Então nós vamos terminar a leitura aqui nessa manhã, para podermos então adorar ao Senhor. Porque, meus irmãos, não adianta criticar. O crente gosta de criticar. Isso é tradição da igreja evangélica brasileira. O crente evangélico pentecostal, ele gosta de criticar os outros, mas ele não olha para si mesmo. Ele acha que ele é um religioso. Ah, meu irmão, não faça isso não. Faça isso não. Olhe para dentro de você. Veja se de fato a sua religião tem sido vã. Se é para ser religioso, então que seja de verdade. Que não seja um religioso de carteirinha, mas que seja um homem, uma mulher de Deus, conhecida por Deus e pelos demônios também. Porque o religioso não é conhecido pelos demônios, muito menos por Deus. Mas o servo, a serva de Deus, é conhecido por Deus e temido pelos demônios. Ai, pastor, falar de demônio não. Aí, ó, tá vendo o religioso? Se falava, olha, vai expulsar um demônio ali. E aí? Ou não? Vou ligar para quem? Vou ligar para quem? Nessa hora lembra do pastor, né? Nessa hora lembra do pastor. Ah, não, peraí que eu vou ligar para o pastor. Pastor, a gente está pegando aqui, vem cá. Ah, expulsa aí, meu irmão. Expulsa aí, minha irmã. Você não serve uma serva de Deus, ungido no Senhor? Manda esse demônio sair, não precisa nem tocar. Fala para ele, sai em nome de Jesus. Eu te ordeno, ele tem que sair se você é uma pessoa de Deus. Tá vendo? Mas o religioso tem medo, porque ele não conhece a Deus de fato e de verdade. Ah, pastor, eu quero. Meu irmão, ouça isso e coloque em prática. Se você é de Deus, o demônio não vai te resistir. É o que Jesus disse: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quem resiste? Quem é de Deus. Amém? Vamos terminar a leitura aqui no livro de Tiago. Tiago 1,19, para a gente terminar essa palavra e louvarmos aqui o Senhor nessa manhã maravilhosa. Aleluia. Livro de Tiago, meus irmãos, o capítulo 1 do livro de Tiago. Amém? Amém. Glória a Deus. Não podemos ser religiosos. E se é para ser, que seja de verdade. 1,19, todos acharam? Está lá no finalzinho. É muito mais fácil você ir do final para o começo. Vai passar as epístolas ali de João. Eu acho que a de Pedro também está aqui no meio. Isso. A de Pedro está aqui também. Aí você chega lá no Tiagão. Todos acharam aí Tiago 1,19? Vamos ler. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aí Tiago vem dizendo: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Amém. Olha o que diz a Bíblia. Eu quero fazer algumas observações desse capítulo 1 de Tiago, que é a prática da palavra de Deus, porque ela traz salvação para a alma. O religioso não pratica a palavra de Deus e engana a si mesmo. Quem ouve e pratica será bem-aventurado, será feliz em tudo que realizar. E a religião verdadeira é levar a palavra de salvação e a si mesmo se guardar do mundo. Então, meus irmãos, aqui esse texto bíblico está dizendo exatamente sobre isso. Se alguém supõe ser religioso, então, primeira coisa, quem quer ser de Deus tem que guardar a sua boca. Eu até ia colocar uma observação aqui, mas eu achei um pouco agressiva. Mas eu posso falar sobre ela? Pode. Posso mesmo? Tem muita gente que é linguaruda. Tem muita gente que se diz crente, mas é linguaruda. É o que a Bíblia está dizendo. Se alguém supõe, depois de tudo que ele falou, se alguém ouve a palavra e não pratica, é semelhante ao homem que olha, contempla a sua face no espelho, depois sai dali e já não se lembra de como era a sua aparência, porque não basta ouvir, mas aquele que ouve atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e guarda e pratica aquilo que está ouvindo, será feliz, vai prosperar em tudo o que fizer. Está vendo, meu irmão, minha irmã? Então, quer ser um religioso verdadeiro? Guarda a sua boca, guarda de pecar, porque a quem muito fala, muito peca também. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado, preza pela sua vida com Deus, porque uma coisa que tem surgido na igreja evangélica, muitos crentes, e surgiu até essa frase, eu ouvia antes de vir para a igreja, há mais de 20 anos atrás: crente, vamos ver se vocês sabem, crente, começa com F, crente, isso, quem falou fofoqueiro? Isso, eu ouvia, esse é um crente fofoqueiro, lá vai a crente fofoqueira. Como que pode, meu irmão, minha irmã, alguém que é de Deus receber esse título? Então nós temos que primeiro guardar a nossa boca de falar palavras vãs. Se não tem coisa boa que falar, guarda o seu silêncio, porque para um tolo até o silêncio é mais sábio. Até para um tolo o silêncio é mais sábio do que falar, meu irmão, minha irmã. Então guarda-se a sua língua. E aí ele termina dizendo que a religião pura e sem mácula é esta. Qual que é? Visitar os órfãos e as viúvas da sua tribulação. O que quer dizer isso? Que a gente tem que visitar só órfão e viúva? Não. Isso aqui quer dizer que nós temos que cuidar dos outros, principalmente dos mais fragilizados. Quer ser alguém religioso de verdade? Alguém de Deus de verdade? Procura visitar os mais fragilizados. Já falei para os diáconos e para o presbítero, nós vamos
a partir antes dessa palavra. Foi antes, não foi? Mandei para vocês no começo da semana e aí veio o Espírito Santo confirmar. Falei, vamos começar a ter evento dia de domingo. Vou pegar o corpo eclesiástico da igreja. Vamos para asilo. Vamos para a comunidade. Vamos, a gente precisa sair dos muros. A gente precisa ver que tem muita gente sofrendo. E a gente é muito egoísta. E a gente é muito, sabe, mesquinho. Fica sofrendo com coisas poucas. E tem gente indo para o inferno. Falei para eles, vamos começar a ir para a rua, para vocês verem o que é sofrimento. E aí você vai ver que muitas pessoas gostariam de estar nessas cadeiras vazias aqui. Muitas pessoas gostariam de estar nessas cadeiras vazias que nós temos aqui hoje. Uma igreja pequena, mas olha quanto espaço nós temos aqui na igreja hoje. Olha quanto espaço poderia estar preenchido com pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo. Então essa é a religião verdadeira. Quer ser religioso? Vamos buscar quem está sofrendo. Vai levar a palavra de Deus. E não só isso, guarda o teu coração incontaminado do mundo, porque isso é difícil também. Tem muita coisa que vem para contaminar o nosso coração, que vem para tirar a gente do caminho. Então nós devemos guardar também o nosso coração incontaminado do mundo. Aí sim você vai ser uma pessoa, um cidadão completo do reino. Muitos vão ser salvos nessa condição, irmão, irmã. Muitos vão ser salvos nessa condição, mas e o plano de Deus para a tua vida? E o projeto que Deus tem para você em vida? Onde fica? Onde fica, meu irmão? Onde fica, minha irmã? Então quer ser de fato uma pessoa religiosa? Quer dizer que é religioso, que é religiosa? Então pratica, cuida dos aflitos, ora pelos necessitados e guarda o teu coração. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus. Amém? Então faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. E aí Deus vai poder contar contigo cada vez mais, tá bom? Coloque-se de pé em teu lugar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos que acompanharam esse vídeo e que essa palavra venha abençoar a tua vida em nome de Jesus.